Eu vou ler 3 textos pequenos. Um é em Marcos, o texto que nós pregamos, falamos no último domingo no culto, Marcos capítulo 1. Aliás, é um texto que foi usado também no outro domingo passado, que fala 14:15. Esse é o primeiro. Põe o dedo, depois acha Gênesis, capítulo 5, aí pelo versículo 26, 25. Gênesis, põe o dedo. Quem já achou Marcos e Gênesis? E o terceiro texto está em Colossenses capítulo 1, os versículos aí de 1 até o 4, 5, nós vamos ler. Os homens vão ler o primeiro texto, que está em Marcos capítulo 1, 14 e 15. Os homens fiquem em pé e nós vamos ler bem forte esses 2 versículos, né? Acharam aí? Todos juntos comigo. Depois, vamos lá. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos ler de novo? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Pode sentar. Agora as mulheres vão ler Gênesis 5. Esse homem aqui é meu herói do Velho Testamento, um deles, né? E eu já preguei sobre esse texto várias vezes aqui, mas eu vou usá-lo com uma conotação um pouquinho diferente. Então as mulheres em pé vão ler esse de 21 a 24. De 21 a 24. 5. Vamos lá? Enoque. Amém? Espera aí que nós vamos ler de novo. Mas vamos ver se nós prestamos atenção. Ou melhor, Enoque viveu 65 anos, certo? E teve um filho chamado, certo? Mas depois diz a Bíblia, Enoque andou. Quantos anos ele viveu no total? 365 anos. E a Bíblia fala novamente, andou Enoque com Deus. Amém? Leiam de novo então, de 21 a 24. Amém. Pode sentar. Agora, sentados mesmos, todos nós vamos ler Colossenses capítulo 3, de 1 a 4.
Colossenses 3, de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Quem conheceu o Padre Léo na televisão e tal, levanta a mão. O Padre Léo morreu alguns anos atrás de câncer. Ele ficou 1 ano com câncer, né? E o último sermão dele, ele usou esse texto aqui, Colossenses 3, de 1 a 4, todos juntos. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Vamos orar. Senhor, lemos a Tua palavra, esses 3 textos, e como é bom podemos ler a Tua palavra livremente nesse país. Como é bom, Pai. Como é bom também que os irmãos estejam aqui juntos nesta noite, com os ouvidos atentos, abertos, e ouvindo a Tua voz dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor tem para falar. Fale conosco, Pai. Fale com cada um de nós, profundamente, de uma maneira simples, mas de uma maneira poderosa, quando o Senhor, através do Teu Espírito, vai nos tocar, Senhor, nos tocar, cada um de nós, para que nós possamos crescer nesta noite, ouvindo o Senhor, para que nós sejamos despertados para um Deus que tem muito mais, em nome de Jesus, amém. O tema do acampamento é: Deus tem muito mais. Diga para o irmão, relembra o irmão, Deus tem muito mais. Que mais é esse? Mas antes de nós vermos o que Ele tem de muito mais, nós temos que pensar um pouquinho nesse Deus. Quem é Deus? Você já parou para pensar? Quem é Deus? Será que essa pergunta tem uma resposta? Quem acha que tem? Quem acha que não tem? Ué, e o resto? Quem é esse Deus? E a única resposta para essa pergunta é a seguinte: Deus é Deus. Responda aí para o irmão: olha, Deus é Deus. Nós conhecemos os 10 mandamentos e sabemos que o primeiro mandamento qual que é? Não terás, os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Um negócio meio estranho, o próprio Deus falar: não tenha outro Deus diante de mim. Por quê? Porque não existe. Existem deuses com letra minúscula, mas Deus é um só. Quem é Deus? Deus é Deus. O único Deus. Ele não nasceu, Ele sempre foi. É o Deus que quando, ali no Gênesis, está o caos, como eu disse domingo, está aquele caos, só água, trevas. Ele vem e ordena tudo. E sai a terra
separa da água a terra, o mar. Eu estava na praia, você olha assim, o mar vai embora, vai embora. Para onde? Vira lá e volta por aqui. E não cai, e não invade a terra. Quando a terra está de ponta cabeça, nenhum animal cai. É um Deus que reina no seu reino, mas ele não veio para reinar simplesmente quando Jesus chegou, ele já reinava. Ele ordenou todas as coisas, colocou no lugar as rochas, as árvores, os pássaros, os animais selváticos, os animais mais mansos. E de repente, ele fez o homem, você e eu. Só que esse homem, ele faz de uma maneira diferente. Ele faz a sua imagem e a sua semelhança. Ele faz um ser livre para escolher, com direito de escolha. Ele faz, e dê uma olhada em volta. Dê uma olhada em volta aí. Olha mesmo, olha a pessoa que está do teu lado aí. Esse maridão aí. Olha para ele, isso é a coisa mais parecida com Deus que existe. Porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, gente. Mas isso não é extraordinário? Extraordinário. Olha lá atrás, olha para trás lá, aquele lá que você até nunca foi muito com ele, aquele que o cabelo já caiu tudo, não tem mais. Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nos colocou no paraíso. Nos colocou no jardim. E isso eu disse no domingo. Mas como muitos não estavam, eu estou usando. Mas por quê? Ele nos fez para reinar sobre toda a criação, inclusive nas nossas vidas. Quando Jesus chega ali no capítulo 1 de Marcos, ele fala: o tempo é chegado. Chegou o tempo. O reino está próximo. Está aqui. Em mim. E na verdade, para que o reino? O reino vem para ordenar as nossas vidas. O reino vem para pegar aquele caos que estava no início e antes ali no Gênesis e transformá-lo num paraíso. Terra, mar, rios. Mas a única ordem que ele deu para o ser humano foi quebrada. Ninguém quebrou. O mar não quebrou regra, as rochas, as árvores, os animais, mas nós quebramos, desobedecemos. E o que acontece? O homem foi expulso do paraíso. E daí começou a voltar, de certa forma, para o caos. Primeiro assassinato, coisas do tipo de construir uma torre para chegar no céu. Coitado do homem, né? Mas o homem tinha um problema.
como nós temos. Pior do que ser expulso do paraíso é ter vivido no paraíso. Pior do que ser expulso do paraíso é ter vivido no paraíso. Você fala, mas eu não vivi. Adão viveu por nós. E ele começa então, Caim edificou uma cidade. E como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos muita inteligência, o ser humano. E começou a inventar as coisas. Hoje em dia nós chegamos a ter o transplante de coração, que eu me lembro do primeiro que houve lá com o Barnard, né? Barnard, como é que é? É esse aí, né? Eu me lembro, e naquela época havia muita rejeição, e uns viviam, outros morriam. Hoje em dia já está, não vou dizer comum, mas é quase comum o transplante de coração. E o homem chegou à lua. Eu me lembro do avô da Lília. A Lília está aí? É o avô da Lília, o seu Aristides. Ele falava assim, eu falava, o senhor Aristides, o homem chegou à lua já. Ele falava, você acredita nisso? Mas nós vimos na televisão. Que televisão? Aquilo lá eles foram para uma praia qualquer aí, né? Ele não acreditava. Mas o homem chegou à lua. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas nós fomos feitos para sermos governados por Deus. Nós fomos feitos para que Deus ordene as nossas vidas. O reino chegou, gente. O reino chegou. E domingo eu contei uma ilustração que eu li em algum lugar, de um homem que tinha uma fazenda, e a fazenda dele tinha de tudo, tinha um pouco de gado, tinha um pouco de porco, tinha galinha, tinha, enfim, o que uma fazenda pode ter. E só não tinha uma coisa: energia elétrica. Não tinha energia elétrica, não tinha luz, não é? Agora, um lugar sem energia elétrica, o cara pode ter uma boa vida, tudo bem, mas não tem geladeira, não tem liquidificador, tem que guardar a carne enterrado ou na banha, né? Não tinha luz. Chegava 6h30, 7 horas, já todo mundo ia para a cama, tinha luz. Aí um dia um amigo dele veio visitar e falou assim, você não tem luz aqui? Você não tem? Não tem energia elétrica aqui. Rapaz, já chegou. Passa aí na estrada, aí perto, é só ligar, mandar ligar. Já chegou, está aí. O reino de Deus chegou. Mas tem muita gente vivendo no escuro. E é preciso avisar essas pessoas. Você está aqui no escuro. E a luz está aí perto, a energia está aí perto. Chegou. Você está aí com a tua família desmoronada, o teu filho nas drogas. Eu quero te dar a ótima notícia: o reino de Deus chegou. Amém? O reino de Deus quem é? Jesus? Deus? Não é? Ele já era. E esse homem, que é um dos meus heróis aqui, no capítulo 5 de Gênesis, chamado Enoque. A Bíblia não fala quase nada dele. Só ele é citado aqui,
é citado num versículo lá em Hebreus. E esse Enoque viveu 65 anos, teve filho, até teve filho meio tarde, né? Para os dias de hoje. E aqui diz que Enoque andou com Deus. A vida dele, ele viveu, o total de anos foi 365. E diz aqui que ele teve filhos e filhas. E depois repete, Enoque andou com Deus. Todo o tempo. Durante 360, 60 e poucos anos, ele andou com Deus. Quanto tempo faz que você conheceu a Deus através de Cristo? Diga aí para o irmão. Agora eu vou fazer a pergunta, você, quantos anos tem? Pode dizer aí, eu tenho 65. Agora outra pergunta, e você durante esse tempo todo andou com Deus? O que significa andar com Deus? Andar com Deus significa pegar na mão de Deus e sair por aí. Significa ir para o trabalho com Deus. Significa voltar para casa, mesmo nervoso por causa dos problemas do trabalho, chegar com Deus. Significa vir nas reuniões com Deus. Significa deitar à noite com a esposa com Deus. Significa criar os filhos com Deus. E aqui diz que Enoque andou tanto com Deus, 300 e tantos anos, que um dia ele saiu e foi para a casa de Deus, porque Deus o levou. Deus tem muito mais. Eu ainda não cheguei no mais, eu estou no Deus. Quando nós encontramos Deus, e quando nós andamos com Deus, nós passamos a conhecer esse Deus. E quando nós conhecemos esse Deus, e quanto mais conhecemos esse Deus, maior ele fica para nós. Calcula que depois de 65, Deus já era grande para Enoque. Enoque nem falava muito, ele queria ouvir Deus. No começo ele falava mais. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e ele se acha. Ele se acha tanto, que ele quer ser Deus também. Ele se acha tanto que alguns querem até ser mais do que Deus. Então Enoque devia falar mais, mas quando ele começa a conhecer Deus, ele deve ter pensado, deixa eu ficar quieto, que eu só estou dando fora. Queridos, você anda com Deus? Porque se você não anda com Deus, você nunca vai conhecer o mais de Deus. Porque Deus nos fez livres. Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, mas livres.
Uma vez uma senhora chegou para o pastor e perguntou para o pastor: pastor, por que Caim matou Abel? Porque Caim ficou enciumado. Porque Deus se agradou de Caim, de Abel, mas não se agradou de Caim. Ah, pastor, mas ele levou vantagem. Quem levou vantagem? O Caim. Pois ele continuou vivo, construiu uma cidade. Ele teve mais tempo para viver, Mas, irmã, Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Muitas vezes, nós queremos mais de Deus, assim como essa senhora. Uma cidade. Se ele construiu uma cidade, ele devia ser respeitado nessa cidade. Então, se você for ver o Abraão, ele foi enviado, ele foi mandado para o deserto para viver em tendas. Por que vantagens? Se não, olhando para Paulo, que tinha prestígio, que tinha um certo poder mundano do mundo, mas tinha. E de repente ele conhece a Deus. E de repente ele tem uma vida até morrer. 2/3 dessa vida que ele teve preso em cadeias. Mas sabe, foram homens que conheceram a Deus. Foram homens que, conhecendo a Deus, passaram a ouvir esse Deus e passaram a ser governados por esse Deus. E nesse ponto eu tenho que chegar a uma conclusão. A primeira que se você encontrou Deus e anda com Deus, você encontrou o tudo. O tudo. E quando eu ouço assim, Deus tem muito mais, e Ele tem, e muito mais ainda, muito mais, porque lá no céu nós vamos continuar conhecendo a Deus, e vamos ter mais, infinitamente mais, vamos ter mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem passou pela mente de nenhum homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você encontrou Deus? Ande com Ele, porque você encontrou a pérola de maior valor, não é? Deus é tudo. Deus é tudo. E aí eu vou para Colossenses. Capítulo 3. Eu não sei se você já ouviu no YouTube a palavra do Padre Léo, a última palavra que ele deu num encontro lá na Canção Nova. Alguém já viu? Já ouviu? Então procure no YouTube, que vale a pena. É um irmão nosso, padre. Ele foi padre só por 16 anos. Depois ele pegou
esse câncer. E ele diz assim: o câncer me tirou tudo. O câncer me tirou a congregação que eu tinha. O câncer me tirou dos projetos sociais que eu tinha. O câncer me tirou a saúde. O câncer, durante um tempo, me tirou a bênção de poder andar, caminhar. O câncer fez eu passar grandes vergonhas. Hoje sou cuidado pelas minhas irmãs que me limpam o meu cocô e o meu xixi. Ele usa essa expressão. E pior ainda, no hospital, as enfermeiras que cuidaram de mim. E eu fui envergonhado. Me tirou tudo. Mas não tirou uma coisa: a fé em Deus. A fé em Deus. Não tirou. E aí ele pega esse texto de Colossenses capítulo 3. Tiraram Colossenses da minha Bíblia? Está aqui. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Depois, mais para baixo, pensai nas coisas lá do alto. O que será que tem lá no alto? Aqui para baixo vai explicar, né? Mas eu não vou entrar aqui. Mas o que será que tem lá no alto? Primeira coisa que você pensa: ah, Bilão, tem nuvem. Né? O que tem lá no alto? Ninguém sabe? Fala aí para o irmão, pergunta: o que tem lá no alto? Tem muita coisa, mas tem o dono. Tem o dono. E tem o filho do dono. Não é? Diz que o cara foi para o céu, né? E lá o São Pedro, na entrada, falou: você vai receber um carro voador aqui, mas não pode passar de 100. E ele está lá, 100, de repente, passa um. Aí no outro dia ele está para... Ô, São Pedro, eu estou aí a 100, mas tem um cara que passa por mim. Não, esse é o filho do dono, deixa ele quieto. Tem o dono, Deus. E se nós conhecermos esse Deus e andarmos com Ele, nós vamos descobrir muito mais que Ele tem para nós. Muito, muito mais. Assim como o padre Léo descobriu. Mas o que a gente pensa em mais? Será que nós pensamos como aquela mulher que foi conversar com o pastor? E começamos a pensar simplesmente que o mais é você ter, em vez de uma fábrica, ter 2 ou 3 ou 4. É você pensar que
Você não tem mais celular porque perdeu tudo, e agora eu tenho que recuperar, então eu recuperei, agora eu tenho 2, 3 celulares. Será que isso é o mais? Meus irmãos, Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer ter comunhão com você, Paulo, Luiz. Deus quer ter comunhão com você, Wilson. Deus quer andar com você, mas Ele não obriga. Ele quer que você faça como Enoque. Andou Enoque com Deus. Em lugar nenhum da Bíblia você vai achar que Deus andou com alguém. Levanta. É o vento, não? Tá bom, Toninho. Eu gosto do Toninho porque ele levanta e vem, né? Nem que leve bronca, mas que ele vem, ele vem. Deus quer ter comunhão com você. Diga aí para o irmão, olha, Deus quer ter comunhão com você. Mas é você que tem que andar com Ele. É você que tem que andar com Ele. Diga aí para o irmão, é você que tem que andar com Ele. Ele quer andar com você, mas Ele não força. Não é? Quem que é mais importante, você ou Deus? Deus. Ele é o governador, Ele governa. Ele ordenou todas as coisas e quer ordenar a tua vida, a sua vida e a minha. Diga para o irmão, Deus quer ordenar a sua vida, colocar em ordem a sua vida. Esse é o reino de Deus. Esse é o mais de Deus para esse primeiro dia, lógico. Esse é o mais de Deus. Você encontrou Deus? Você encontrou tudo. Conheça esse Deus e descubra o mais dele. Deus abençoe vocês. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.